Você que está em casa, tem um lugar vago aqui para você. Quem sabe antes da pandemia você era assíduo e nos dava o prazer da sua presença, mas a pandemia mudou os nossos hábitos e um deles foi estar na casa do Senhor. Estamos com saudade, volta. Aí é muito diferente do que aqui. Aí a gente assiste culto, aqui a gente é parte do culto. Aí você não tem nenhum papel de contribuir, está sozinho, quem sabe com alguém. Aqui não, você olha nas faces e a sua face resplandece a beleza de Cristo, e o outro será abençoado pela sua presença. Pense nisso. Aquele que teve misericórdia. Lucas capítulo 10, verso 37. Não sei se os irmãos lembram em que ocasião se deu essa fala. Alguém pode dar uma dica aí? Alguém? Isso é assunto do Enem, viu? Isso, na parábola do bom samaritano. Alguém anota aqui um ponto para a Jéssica na prova final, tá bom? O texto está lá em Lucas capítulo 10, apenas o verso 27, nesse primeiro momento. Mas eu gostaria muito que, se você está de posse de uma Bíblia, se você está em casa com uma Bíblia, ou quem sabe com um aparelho celular, também possa abri-lo e poder extrair dele, grifar e destacar aquilo que venha falar ao seu coração, muito além do que aquilo que será destacado nessa manhã, porque nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é viva e verdadeira, e muitas e incontáveis lições ela pode transmitir para nós. Vou ler apenas o verso 37, e diz assim: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Quero convidá-lo a um momento de oração. Pai, a tua palavra foi lida, e nesse momento, Senhor, eu te peço que ela seja temperada ao sair dos meus lábios, ao serem pronunciadas pela minha boca. Amém, amém, amém. Na verdade, todo o texto, ele se encontra lá no capítulo 10 de Lucas, sim, nos versos 25 a 29, mas fala de algo tão precioso para nós, um tempo tão difícil, um tempo de exclusões, de divisões, muitas vezes de enclausuramentos, de reservas, não podemos aproximar. Eu estava olhando na face dos irmãos aqui, vejo só alguns de máscara. Isso é muito bom, que nos faz a grandeza, nos faz mostrar em grandeza do reencontro. Ainda não podemos relaxar, baixar a guarda, mas já podemos olhar na face dos irmãos e poder contemplar a beleza de Cristo. Mas o texto que fala, o que registra esse fato, essa fala do chamado perito da lei, se encontra lá no livro de Lucas, sim, no capítulo 10, mas a partir do versículo 25. E se você está com a sua Bíblia em mãos, eu quero convidá-lo à leitura. O texto, como os irmãos perceberam, já foi projetado, mas abra a sua Bíblia e também acompanhe a leitura, quem sabe na sua versão. A versão que estamos disponibilizando é a Nova Versão Internacional, mas não importa, a palavra do Senhor é uma só. E diz assim a palavra do Senhor: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E essa pergunta continua ecoando em nossos corações: e quem é o meu próximo? É o que está próximo? É o que eu conheço? É aquele que de alguma maneira tem contribuído para o meu bem? Quem é o meu próximo? E quando começo a analisar o diálogo desse perito na lei com Jesus,
Nós conseguimos pensar algumas características, algumas marcas de um ativismo religioso. Alguém que tem todo o conhecimento, mas não transforma o seu conhecimento, a sua teoria, toda a parte pedagógica, naquilo que é prática, naquilo que é exemplo, naquilo que é modelo. E a primeira marca, tendo esse homem, um perito da lei, ou quem sabe na sua Bíblia tem um doutor da lei, alguém que se esmerava, alguém que se debruçava, alguém que se empenhava a conhecer toda a lei. E a primeira marca é a incoerência entre ação e intenção. Ele tem dois movimentos. Primeiro ele se levanta, levantou-se, mas logo em seguida coloca em xeque tudo aquilo que poderia ser uma aparente devoção. E aí nós conhecemos exatamente essa aparente devoção, quando ele disse, não para saudar Jesus. E é interessante você estar com a Bíblia aberta, a expressão que antecipa o que vem anteriormente a pergunta, a segunda parte, a segunda sentença, ele disse, mestre, rabi, saudando Jesus, mas a sua intenção primeira levava a entender que ele o saudaria. Mas o comentarista bíblico diz, olha, ele não levantou para saudar Jesus. Pelo contrário, para pôr Jesus à prova. E quantas vezes Jesus foi colocado à prova? Quando os líderes judaicos colocavam Jesus contra a parede e diziam, olha, essa moeda é lícito dar imposto a César, e Jesus pega a moeda, e os irmãos sabem, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quantas vezes Jesus é confrontado para que através da sua vontade pudesse ser acusado ou ser identificado como omisso. Mas encontra uma segunda marca desse ativismo religioso: ênfase no esforço humano. O que preciso fazer? Lembra de alguém também que trouxe essa inquietação no seu coração? Algum personagem bíblico real que trouxe essa inquietação no seu coração? Lembra daquele jovem dito como rico, mas diante de Deus não tinha nada de rico? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Isso aí eu tenho conhecido desde a minha infância. Jesus disse, olha, coloca em prática. Pega todos os seus bens e dá aos pobres. Os irmãos conhecem a história. Uma ênfase exagerada no esforço humano. Uma terceira marca do ativismo religioso é a interpretação pessoal. Jesus faz duas observações a ele. Primeiro, uma pergunta: o que está escrito? E a segunda pergunta: como você a lê? Qual a sua interpretação daquilo que está escrito? Porque existe uma distância muito grande entre o que está escrito e a maneira como eu escolhi e decidi viver. Entre a minha interpretação pessoal, ou quem sabe a Bíblia é comentada segundo os meus valores. Olha, está na Bíblia, mas não é bem assim. E nós começamos a dar o jeitinho para que as coisas que na Bíblia estão identificadas como pecado, como necessidade, passem pelo meu crivo e a partir dali elas terão uma outra conotação. Jesus faz duas perguntas: o que está escrito? Mas depois ele pergunta: o que você entende sobre isso? Ao ler a Bíblia, qual a interpretação que você traz para a sua vida, para os seus valores, para as suas escolhas? Uma quarta marca: profundo conhecimento e raso procedimento. E ele fala com eloquência: ame o Senhor, seu Deus. Não sei se os irmãos já receberam rios que o rapaz consegue identificar a palavra café, uma acróstico, é isso aí que os irmãos falaram. Café: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu força e de todo o seu entendimento. Café. Fui tentar fazer aqui Libras, mas tive que pedir ajuda aos universitários. Café: todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças e todo o seu entendimento. Conheço muito bem isso.
Profundo conhecimento, mas um raso procedimento. Conhece, mas não vive. A quinta marca do ativismo religioso é a negação à simplicidade. Não, isso é algo muito fácil. Eu quero algo complexo, porque ele diz assim, Jesus responde àquele homem, muito bem, você respondeu corretamente, nota 10 para você. Agora, pratique, faça, viva. Transforma o conhecimento teórico, empírico, em algo prático, em algo útil, em algo necessário. E por último, a sexta marca, choque de interesse. Apesar de declarar que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, segundo o mandamento da palavra do Senhor, mas ele traz uma pergunta tão vazia, tão solta, e quem é o meu próximo? E por onde eu começo? E o que eu posso fazer diante de tudo aquilo que eu tenho conhecido teoricamente? Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Porque como povo de Deus, nós precisamos conhecer sim a teoria, mas muito mais a prática. Ainda que não saiba manusear a palavra do Senhor, mas seja desafiado a colocar aquilo que eu sei em prática. Aquilo que eu conheço em execução, aquilo que eu faço para a glória do nosso Deus. E esse homem conhecia como ninguém a lei, os mandamentos, mas trazia uma inquietação muito simples em seu coração, que talvez alguns dizem até que essa não foi nem o seu questionamento, mas tentou, quem sabe, se desculpar, se afastar daquilo que Jesus iria colocar diante dele como compromisso. Mas voltando ao texto, no capítulo 10, agora nos versos 30 e 31, e aí Jesus começa a exemplificar. Você quer que eu explique ou você quer que eu desenhe? Você quer que eu explique ou você quer que eu vou desenhar para você? Jesus diz àquele homem em outras palavras. Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando o quadro morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E interessante que essas duas expressões, descia de Jerusalém para Jericó, ainda que possa parecer apenas um percurso, mas significava que aquele sacerdote acabava de sair do templo, aonde se encontrava o templo, saíra do templo em direção à sua casa, saíra da adoração, da presença de Deus, de ensinar o povo como fazê-lo, e se dirigia já à sua casa. E só como informação, o descia diz respeito exatamente ao nível das duas cidades em que elas se encontram. Jerusalém está a cerca de 780 metros acima do nível do mar, e Jericó está a 280 metros abaixo do nível do mar. Percorria, quem sabe, uma distância de 27 a 30 quilômetros, e tinha que descer cerca de 1.000 metros, desde a altitude até Jerusalém, abaixo do nível do mar. Conseguem entender esse homem que sai da sinagoga, da presença do Senhor, em poder exortar o seu povo a amar o próximo, a obedecer a Deus e ao temor àquilo que a palavra dele ensina? E a mesma palavra que ecoa no coração daquele mestre na lei, é o mesmo que ecoa em nossos corações, dentro das nossas percepções. Você respondeu bem, mas é isso que você tem exercitado? E a primeira lição, tomando como base o sacerdote, o próximo na percepção do sacerdote, é todo aquele que o tirasse de sua zona de conforto e que existe algum sacrifício de sua parte. Eu já tenho tudo em minha mente, já está tudo certo. Olha, eu vou sair do templo, eu estou com hora contada, porque eu tenho que voltar para o turno seguinte, eu estou escalado no culto da noite, e eu não posso me deixar atrasar, e eu comecei a imaginar e a pedir sabedoria ao Senhor, para tentar identificar quais os motivos que o sacerdote teria para justificar. O que ele poderia usar como argumento para que ele
não parou para atender o homem necessitado. Apesar de conta, a Bíblia diz que ele o viu, mas passou de largo. Primeira coisa que entendo como sendo, quem sabe, uma desculpa, ele estava amparado na lei, pela lei. Olha, está escrito lá em Levítico capítulo 21. Se você vai cultuar, não toque num defunto, e esse homem possa estar morto, e eu vou ficar impuro, e eu não quero, olha até... Quantas vezes, irmãos, nós temos encontrado, quem sabe, justificativas para não estarmos aqui. Certa vez eu fui repreendido por alguém, quando eu disse, como é que está? E eu respondi, estou como Deus permite. E a pessoa olhou e disse, será que está como Deus permite, como Deus quer? Será que a minha vida tem sido pautada exatamente nessa vontade de Deus, daquilo que Deus deseja de mim? Estou falando de mim, e cada um de nós vai poder fazer a sua autoanálise. Será que a minha vida representa realmente aquilo que Deus deseja realizar na vida de alguém? Aquele homem estava amparado na lei. Olha, está na lei, eu não posso parar. Vai que esse homem está morto, e eu ao tocar vou me contaminar, por isso não vou nem parar, não quero nem, vou até mudar de calçada. E a Bíblia diz que pecou outro caminho mesmo. Segundo, não sei de quem se trata, não sei, se pelo menos eu conhecesse aqui alguém da minha congregação, é alguém lá do templo, eu acho que não é nem um judeu, não sei. E a gente começa a ser seletivo quanto às nossas atitudes para com alguém. É dos nossos, é conhecido, e aí nós começamos a agir de maneira diferenciada para com aqueles que batem a nossa porta, com aqueles que pedem a nossa ajuda, com aqueles que esperam nossas atitudes, gestos de atitude. Terceiro, quem sabe, não tinha tempo, logo teria que voltar para iniciar o culto. As atividades estão acontecendo, está acontecendo uma série de conferências lá, e muitas vezes o sacerdote tem usado desses motivos, quem sabe, para dizer, olha, eu não tenho tempo, eu vou para a igreja, não posso me atrasar, olha, eu estou atrasado e não posso me demorar, e começamos a atender as pessoas de maneira assodada, não como elas desejam, alguém que possa ouvi-la, alguém que possa ser atendida, ou dentro do possível ser satisfeito sua vontade. Mas eu comecei a identificar dentro dessa atitude, ou dentro dessa seletividade do sacerdote, é que o comportamento tipo sacerdote é sempre alguém que está dizendo assim, olha, não é de minha responsabilidade, isso não é comigo, isso é com a polícia, não tenho nada a ver com isso, não fui eu que fiz, não fui eu, aquela estrada era conhecida como a estrada sangrenta, aquela estrada era, quem manda esse homem passar por aqui nesta hora? Isso é imprudência, isso não tem nada a ver, porque quem mandou ele? E a gente começa a ter justificativas plausíveis, alicerçadas na lei, que possam justificar a minha atitude de omissão. Sacerdote também precisa ouvir aquilo que a palavra do Senhor tem para nos ensinar. Sacerdote não está acima do bem e do mal, não. Por isso, de maneira proposital, Jesus coloca o sacerdote dentro de um contexto de omissão. E nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, digo isso com o coração aberto, com as nossas escolhas, com as nossas prioridades, com aquilo que está à nossa mão, as nossas forças estão sendo colocadas em objetivos que vão muitas vezes para longe do objetivo do reino. Aquele homem poderia ter respondido, eu tenho outros compromissos, eu não faço só isso. Eu não me dedico só a isso, por isso não vou nem parar. Porque se eu parar, eu vou me dedicar, vou saber, e vai levar tempo, e eu não posso atrasar. A minha agenda está cheia. Quando eu saí da sinagoga, do templo, procurei saber da secretária, ela disse, olha, volte logo, porque tem muita gente esperando o senhor para atender. E quem sabe aquele sacerdote olhou para si e disse, olha, tem alguém lá no templo que é da comissão de ação social. Chegando em casa, eu vou ligar para esse irmão, para essa irmã, e dizer, olha, a comissão de ação social precisa entrar em campo,
precisa atuar, porque tem alguém necessitado ali, não sei do quem se trata, não sei se é verdade ou não, mas eu vi alguém caído e eu preciso, e o nosso papel muitas vezes, irmãos, tem sido esse de delegar. Se o Senhor colocou diante de você, diante de mim, essa necessidade, é porque Ele entende que eu, não dentro das minhas condições e capacidades e conhecimento, Ele entende que eu preciso ser bênção na sua vida. Eu, como sacerdote, preciso ser instrumento de Deus no aconselhamento, na oração. Chega junto. Encontrei uma citação do William Barclay, dentro dessa escolha do sacerdote. Ele priorizava os ritos e valores cerimoniais em detrimento do amor. Para ele, o templo e sua liturgia significavam mais do que a dor do homem ferido. As nossas atividades, os nossos eventos, e muitas vezes for adiando, protelando, postergando aquilo que é a sua necessidade, aquilo que é a nossa necessidade como povo de Deus. Mas o texto continua, e no verso 32, ainda dentro do capítulo 10, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro caminho. O sacerdote mudou de calçada, mas o levita o viu, se aproximou, mas também agiu com omissão. Alguém vai dizer assim, olha, foi melhor do que o sacerdote. Foi não, foi tão omisso quanto. Foi não. Olha, pelo menos eu parei e procurei saber quem era. E aí? Isso qualquer incrédulo pode fazer. O meu papel como cristão é fazer a diferença. A partir do momento que eu sei da necessidade de alguém, cruzar os braços, isso é omissão. Tiago fala com muita propriedade sobre o pecado da ação e o pecado da omissão. Se eu sei o que fazer e não faço, estou agindo, estou pecando por omissão. E como comunidade de Cristo, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que identificamos como algo necessário para nossas caminhadas. O próximo, na percepção do levita, era todo aquele que necessitava de sua ajuda, mas desde que dentro de suas atribuições. Eu sou levita, meu papel é cuidar do templo, da programação, do programa em si, dos cantores. Olha, está lá, eu sou da tribo de Levi, eu não sou da tribo que precisa agir com misericórdia. Meu papel é outro, eu já estou escalado no templo, já tenho minhas atribuições, já tenho meus compromissos, por isso não vou nem parar. Eu até consigo identificar a necessidade desse homem, mas eu não tenho essa capacidade para. E aí eu comecei a imaginar, assim como Deus colocou em meu coração, o comportamento, ou os motivos que levaram o sacerdote a não agir com amor. Quais os motivos que o levita teria para justificar? Diferente do sacerdote, ele até se aproxima do homem. Ele até se aproxima, mostra uma certa empatia. Quem sabe aquele homem aflito, precisando de ajuda, começava a balbuciar o seu nome, a sua dificuldade, e aquele homem disse, olha, não posso fazer nada. Quem sabe o levita olhou para si e já disse assim, já tenho problema demais. Já tenho problema demais, não vou tomar para mim esse problema. Eu já tenho compromisso demais na igreja, já sou da comissão, e a gente começa a perceber que em função da omissão de muitos, outros tantos se tornam sobrecarregados. Porque eu, que sou apto, capacitado por Deus para exercer um ministério na igreja, tenho cruzado os meus braços, outros comprometidos têm abraçado aquilo que seria o seu,
e o meu compromisso diante de Deus. A omissão de muitos faz com que alguns, ou muitos também, se tornem sobrecarregados e não consigam exercer a contento aquilo que o Senhor espera deles, pela necessidade do reino. E aí, como disse anteriormente, pensei também numa possibilidade que esse homem pudesse usar como pretexto, já não fazia parte de suas atribuições. Eu já canto, eu já toco, eu já estou ali, não tem como, não tem como. E muitas vezes, irmãos, diante dessas esclusas, nós imaginamos que isso acalma o coração de Deus. Deus sabe como eu queria, como Deus sabe, mas eu não posso. Como eu desejava parar. Interessante que a própria lei dizia que a própria sombra poderia causar esse contágio. E aquele levita corria um sério risco, ele se aproxima, e a sua sombra sobre o enfermo poderia contaminá-lo. Olha que risco eu passei, veja que risco que eu passei, eu não devia nem ter me aproximado. E assim como identifiquei um comportamento tipo sacerdote, consigo identificar um comportamento tipo levita. Não é do meu ministério, não é alguém que eu conheço, não é alguém do louvor, não é alguém que está escalado no culto. Se fosse, eu parava, realmente eu parava e dava atenção, porque eu sei que essa pessoa precisa voltar para estar no culto, essa pessoa tem compromisso e precisa voltar para a celebração, mas não faz parte, nem ele e também eu não faço parte desse ministério. Quem sabe o levita olhou para aquele homem e disse: olha, eu não levo o menor jeito, eu não gosto de ver nem sangue eu gosto de ver. Estou vendo alguns maridos aqui sorrindo, viu? Eu acho que é a condição de alguns também, como eu, que não gosta de ver sangue, aquela coisa assim, já dá uma fraquejada nas pernas, é assim, pastor Vitor? Dá uma fraquejada nas pernas, olha, eu não tenho o menor jeito. Se fosse alguém precisando para passar uma música, alguém para, aí sim, pode me chamar, mas para cuidar de enfermo, e a gente começa a ficar, irmãos, seletivos quanto a isso, e sabe o que é que acontece? Ficamos sem compromisso no reino de Deus. Você está engajado em algum ministério? Quanto tempo você faz parte dessa igreja? Quanto tempo você é membro dessa igreja? Você está engajado em algum ministério? Olha, pastor, estou engajado nos ministérios. Que bom, parabéns. Mas você é membro dessa igreja? Tem certeza? Pastor, eu não me identifico com muito desse ministério aqui da igreja, não. Eu não gosto de lidar com gente. Vai para o ministério de finanças, de patrimônio. Eu sou fraco em exatas. Vai trabalhar na projeção. Pastor, esse negócio de tecnologia para mim não dá certo. Vai trabalhar na cozinha. Eu só sei fritar ovo. Pastor, e a gente começa a perceber muitas desculpas. E sabe qual é a vontade que dá? Nunca disse. Você precisa voltar para o começo. Logo quando você começou a caminhada cristã, porque a Bíblia diz que quando recebemos o Espírito Santo, ele nos capacita. E se você não tem enxergado em você nenhuma capacitação do Espírito Santo, precisa rever se realmente o Espírito Santo habita dentro de você. Porque, com certeza, o Espírito Santo, ao adentrar em nossos corações, Efésios capítulo 1 diz que nós somos selados com o Espírito Santo. A partir daí nós somos capacitados para exercermos os nossos dons e talentos dentro do corpo. E se você não tem identificado nenhum dom e talento, é sério. É sério. Mas vamos voltar para o texto. Quem sabe aquele levita, a atitude dele, com certeza tem gente bem melhor do que eu. Com certeza. Eu não sei fazer um curativo, não sei nem... Não. E quem sabe ele olhou para si, vendo a atitude do sacerdote, ele diz assim: se o sacerdote não atendeu, não serei eu que vou atender, resolver. Se o sacerdote,
que era o bam lá do templo, passou direto, quem dera eu, um simples mortal, que apenas sabe tocar, ou cantar, ou cuidar do templo. Encontrei uma citação do Kenneth Barley, e ele escreve um comentário bíblico: o levita pode ter pensado consigo mesmo, por que não devia caber-lhe a tarefa de desempenhar um ofício tão perigoso, do qual o sacerdote se esquivara? Se assim não fosse, o outro não teria se omitido. O ato de se atirar agora a essa tarefa seria uma espécie de afronta ao seu superior, uma acusação de desumanidade e dureza de coração. Não, isso é uma desonra ao meu chefe, vou nada. Se o meu chefe não passou aqui, não cuidou, por que eu vou cuidar? E nós começamos a atribuir a outros a culpa da minha omissão. Aquilo que tem sido colocado diante de mim, é porque Deus sabe que eu preciso colocar as minhas mãos no arado, que eu preciso exercer com fidelidade a Deus aquilo que tem sido colocado diante de mim, como propósito de Deus, para que o nome dele seja glorificado em minha vida. Mas vamos voltar ao texto. Graças a Deus que a parábola não termina aí, não é? Graças a Deus que Jesus continua a parábola e aparece um abençoado para desfazer toda essa condição que eles estavam enfrentando. Capítulo 10, a partir do versículo 33, não perca a leitura. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou até onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao despenseiro e disse: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Os irmãos percebem que aquele homem fez muito mais do que se esperava de alguém. Ele poderia se dar por satisfeito: olha, levei, botei no meu animal, paguei 2 denários e agora, tchau, afinal de contas estou de viagem. Tchau, agora que alguém dê continuidade. E muitas vezes fazemos isso e nos tornamos até conscientes do dever cumprido. Mas assim como fizemos com relação ao sacerdote e com relação ao levita, começa a imaginar que o próximo, na percepção do samaritano, era todo aquele que cruzasse o seu caminho, ainda que atarefado para com as suas ocupações. Sempre vai ter espaço para alguém, sempre vai ter um recurso para abençoar a vida de alguém. Aquele homem estava ocupado, atarefado, mas mesmo assim, pôde dar de si a alguém que necessitava de ajuda. E eu comecei a imaginar, como fizemos com o sacerdote, como fizemos com o levita, e eu comecei a imaginar quais os motivos que o samaritano poderia alegar. Diferente do sacerdote e do levita, ele não tinha nenhuma motivação para ajudar. Eu sou samaritano, eu sou excluído, eu sou marginalizado, ninguém nem conversa comigo, porque eu vou agora mostrar boa atitude, bons modos para com alguém que me rejeita? Não vou. Diferente do sacerdote e do levita, ele estava de viagem, não estou a passeio, não, eu tenho um compromisso, eu preciso chegar no local para onde eu vou. Quem sabe pudesse usar desses motivos justos para que pudesse se desvencilhar daquele compromisso. Terceiro, não sabia como o homem reagiria à sua ajuda. Eu sou samaritano, esse homem é judeu. Se eu começo a tocar nele para tentar ajudá-lo, ele vai me matar. Porque eu não posso tocar nele. Eu sou samaritano, eu sou excluído, eu sou uma escória. Eu não vou me aproximar. Não. Eu até queria, mas eu não sei como o outro vai reagir ao me aproximar dele e tentar curar suas feridas. E quem sabe ele pensou consigo, ou poderia ter pensado consigo:
que iria gastar os seus recursos reservados para a viagem. Economizei tanto, eu guardei tanto, centavo por centavo. De repente esse homem vai precisar de mim, de algum recurso, para comprar alguma coisa, para comprar um remédio, para comprar, e não posso desperdiçar aquilo que deu trabalho para juntar. Mas é lindo, desafiador, quando ele tinha todos os motivos do mundo para agir assim, mas ele não agiu. Ele não agiu. Isso para mim, irmãos, é uma lição tão profunda, que nos faz refletir, que nos faz rever nossas prioridades. E assim como comportamento tipo sacerdote, comportamento tipo levita, também consigo identificar um comportamento tipo samaritano. Está sempre pronto a somar. Podem contar comigo. Não tenho a menor ideia de que vocês vão precisar, mas estou aqui. Lembro de um fato da história da nossa igreja, da sua igreja. Diz que um dos diáconos, quando estávamos para comprar esse terreno aqui, creio que mais de 90 anos, 80 anos, 90 anos, ninguém aqui era nascido, só a irmã Nília, né, irmã Nília? 95 anos. E na sessão, para comprar um terreno, a igreja se reunia ali, perto do Cônego Machado, e na assembleia, aquele diácono foi o único contrário à compra do terreno, onde está localizada a nossa igreja. E ele foi voto vencido. Mas na segunda-feira, ele foi o primeiro a contribuir para a aquisição do terreno. Que gesto nobre. Que gesto nobre. Entender que se Deus me deu a oportunidade de abençoar a igreja, por que não fazê-lo? Abençoar o reino, por que não fazê-lo? Porque eu não... Não! Chega junto, abraça, assume o compromisso. Não sabe como ajudar, mas atende à necessidade. Olha, o que eu puder fazer, eu vou fazer aqui. Não sei fazer curativo, mas pelo menos vou estancar o sangue. Vai colocar algum óleo, vinho sobre a ferida, pelo menos dificultar ele não vai. Vou ajudar, vou minimizar o seu sofrimento. E muitas vezes nos damos por satisfeitos, irmãos, em justificar, assim como um sacerdote, como um levita, aquilo que não posso fazê-lo, aquilo que eu imagino que não tem o menor jeito para fazê-lo. Mas quando eu olho para esse homem, ele abdicou do seu tempo, de seu bem, do seu animal e de seus recursos. Fez muito mais do que se esperava dele. E encontrei uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre a filosofia dos assaltantes, dos salteadores, a filosofia do sacerdote e do levita, e a filosofia do samaritano. Primeiro, a filosofia dos assaltantes era: o que é meu, mas o que é seu, deve ser meu também. O que é meu, mas o que é seu, me dá para cá. Isso é filosofia de quem ambiciona, deseja, passa por cima e causa dano na vida do outro. A filosofia dos líderes religiosos era: o que é meu, e o que é seu. Cada um por si, Deus por todos. Ninguém briga por isso, ninguém está nem se discutir. É seu, é meu, e está tudo bem, estamos resolvidos. Mas louvado seja Deus pela filosofia do samaritano. E a filosofia do samaritano era: o que é seu, mas o que é meu, pode ser seu também. Qual das três filosofias você tem abraçado como norma, prática, comportamento? Aquela que é mais cômoda, que é meu, você é seu e estamos resolvidos. Com aquele que exige que eu saia da minha zona de conforto: olha, o que é seu, mas pode contar com o meu. Sempre que precisar, pode contar com o meu tempo. Pode contar com o meu tempo. Pode contar com o meu carro, com meus bens, com aquilo que você precisar. Olha, precisa de algum recurso? Dentro daquilo que eu tenho condições, pode contar. E eu comecei a criar na minha mente a síndrome do até que.
Você já ouviu falar da síndrome do até que? Não. A síndrome do até que é aquele cidadão, aquela cidadã que chega num estacionamento de um grande supermercado, de uma loja de departamento, e procura os lugares mais próximos da entrada. Ainda que lá tem uma marca lá, idoso. Essa hora os idosos já estão dormindo, vou colocar aqui. Até que ele se torna um idoso. E aí vai questionar. Não é possível. Isso aqui é do idoso. Quem essa pessoa colocou isso aqui? Não, isso é direito meu. Mas não fazia assim. A síndrome do até que, para com aqueles que estacionavam em cima da vaga reservada aos cadeirantes. Dizia, não tem muita vaga aqui para cadeirante, posso estacionar até em cima da calçada. Até que, por alguma necessidade, ele precisa usar uma bengala, uma cadeira de roda, ou alguém que ele está ajudando, e procura uma vaga e diz, olha, aqui está ocupada, aqui. E aquela pessoa vai em cima dos carros, dos painéis, esse aqui não tem o cartão. Esse aqui não tem o cartão, está ocupando o lugar que é meu. Mas quando estava saudável, nem se preocupava com isso. Tem um outro até que. Gente que vive uma vida como se houvesse amanhã. Come de tudo. Não faz exercício. Não cuida da sua saúde. Não é criterioso quanto a horários. E aí vem aquela expressão. Qual é a expressão? Até que é acometido de um infarto, de uma luz amarela que acende. Por que não fiz isso tão naturalmente? Esperei o até que. Não estou desejando mal para ninguém, pensa os irmãos assim não. Mas a gente precisa rever os nossos valores, as nossas prioridades. E é triste quando a gente percebe que até no meio do povo de Deus, existem uns até que. São aqueles que não têm compromisso com os cultos, pontualidade, leitura da Bíblia, e aí vem a expressão, até que passa por uma dificuldade, uma adversidade, e aí o primeiro a chegar. Está lá, relacionado no seu motivo de oração. Por que não fez isso naturalmente? Encontro um outro tipo de crente, que para mim é doloroso entender, é alguém que não tem compromisso com os ministérios. EBD? O que é EBD? Visita? Não. Não tenho compromisso, eu estou muito ocupado. Até que se encontra acamado, hospitalizado, e vai dizer assim, meu Deus, eu estou precisando de uma visita, mas até então, eu não exerci, eu não valorizei, eu não abracei a EBD, os ministérios da igreja. Encontrei uma citação de um teólogo alemão, antinazista, que muito fala ao meu coração. Esse homem ficou preso durante 7 anos, por se rebelar contra o sistema nazista, ou contra o governo nazista. O Martin Niemöller, eu acho que é isso, Martin Niemöller, e ele fala algo que para mim é precioso. Primeiro, os nazistas vieram buscar os comunistas, mas como eu não era comunista, eu me calei. Depois, vieram buscar os judeus, mas como eu não era judeu, eu não protestei. Então vieram buscar os sindicalistas, mas como eu não era sindicalista, eu me calei. Então vieram buscar os católicos, e eu, como era protestante, eu me calei.
Então vieram me buscar, e já não restava ninguém para protestar. Começamos a ser seletivos com aquilo que eu quero abraçar, com aquilo que eu quero assumir. E eu quero o ministério do meu jeito, que atenda aos meus requisitos. E olho para a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 25, versos 34 e 40. E o Senhor Jesus começa a nos ensinar ao modo de seleção das ovelhas e dos bodes. Ele diz lá no versículo 34 a 40 do capítulo 25. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, pois eu tive fome, pois eu tive sede, pois eu estava preso, estava nu, estava enfermo. E Jesus relaciona várias e várias condições em que aqueles que estão à nossa volta muitas vezes estão vivendo. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e te vimos com sede e te demos de beber, e quando foi que se deu? Fizemos tão naturalmente isso. O rei lhe respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Estão fazendo para ele, estão fazendo para o Senhor. Mas também encontro a segunda parte, agora nos versos 44 e 45. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava preso, você não foi me visitar, estava nu e você não me vestiu, estava... E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, preso, nu, enfermo, viajante, nas situações mais diversas, e nós não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que eu deixar de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. É para pensar, é para refletir, mas é para agir. E aí os últimos versos do capítulo 10 de Lucas, versos 36 e 37. Jesus olha para aquele homem, doutor na lei, e pergunta: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça, agora que você sabe, ainda que não tenha identificado a condição, a raça desse homem, mas ele é o seu próximo. Vá e faça o mesmo. Esse é o desafio, irmãos, que recai sobre cada um de nós, povo de Deus, que um dia abraçou esse evangelho, que um dia disse: sim, eis-me aqui, Senhor, que um dia disse: olha, conte comigo. E não sei qual tem sido a sua atitude diante desse compromisso assumido ontem, antes de ontem. Precisamos rever nossas escolhas. Os dons são para ser exercidos dentro do corpo de Cristo. E eu não sei onde você enterrou o seu talento. Vai lá, traz de volta, coloca em prática, porque um dia o rei vai voltar e vai perguntar a mim e a você: cadê o talento? Está aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor colhe onde não planta. Muito bem, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Ainda dá tempo de olhar para os lados. E é impressionante, irmãos, como nos condicionamos. Isso é natural. Isso é natural. Eu preciso até saber nos treinamentos dos introdutores, se isso é uma orientação. Ao entrar no santuário, sente nos mesmos lugares. Não mude. E nos condicionamos a isso. E é interessante quando queremos identificar algum irmão, alguma irmã, a gente já olha naquela direção. Aquele irmão está ali, está lá. E por não mudar de banco, nós ficamos condicionados a
conviver, ainda aqui dentro do templo, com as mesmas pessoas. E muitas vezes nos surpreendemos quando encontramos alguém e diz: você está na igreja há quanto tempo? Já estou aqui há 8 anos. Onde é que você estava, que eu nunca lhe vi? Pensa nisso. Pensa um pouquinho mudar de banco, para encontrar com outras pessoas, se aproximar delas, poder conhecer o corpo de Cristo. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque a Tua palavra continua ecoando no meu coração. Continua criando em mim um borbulho, um mover, algo que não está sobre o meu controle, mas que me desafia, Senhor, a sair da minha zona de conforto, a olhar para os lados e perceber que o meu irmão está prostrado no chão, carecendo de ajuda, de auxílio, de abraço. Ajuda-me, Senhor, a sermos esse samaritano, um homem que não tinha motivo algum para fazer, mas fez. Alguém que não tinha tempo para fazer, mas fez. Alguém que não tinha recursos, mas fez. E ainda que seja uma parábola com muita sabedoria contada pelo Teu Filho Jesus, nós começamos a imaginar a alegria daquele que recebeu, daquele que foi acolhido, enquanto alguns desprezaram. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar em nossas vidas canais, instrumentos das Tuas mãos e vasos para abençoar a vida do meu irmão. Ajuda a Tua igreja, Senhor, aqueles que já exercem ministérios, aqueles que estão engajados, aqueles que fazem com prazer, que não os deixe, Senhor, olhar para os lados e serem desmotivados em função de estar sozinho, mas, Senhor, desafia aos demais, que quem sabe estão agindo como um sacerdote, como um levita, e se dão por satisfeito. Faz arder em seus corações o desejo de fazer mais e melhor pelo Teu reino, Senhor. Muito obrigado pela Tua igreja, que ela continue sendo esse farol, a guiar, a conduzir, a dirigir, a mostrar o caminho ao pecador, mas a oportunidade de serviço àquele que faz parte dessa igreja. Ajuda-nos, Senhor. É isso que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se colocar de pé. E quero nesse momento desafiar